Bom dia, boa sexta-feira para todos. Ai, que bom, é sexta-feira. Eu nem sabia que era sexta. É sexta-feira. Meu Deus. Voa, né, gente, o tempo. Eu sei quando é sexta porque é oficiante que vem na sexta, dedicante, ele vem na sexta. Aí você olha assim, é sexta. É sexta. Aí quando é a pessoa que vem na quinta, eu olho e falo, hoje é quinta. Só que às vezes o de quarta e o de quinta vem junto, aí eu me confundo quarta e quinta. Terça-feira eu também sei que é sempre a mesma pessoa. Segunda também. Mas quarta e quinta que dá confusão. Não, mas não tem nada a ver. Ensinamento de Meisho Sama. Ensinamento de Meisho Sama. Agora deixa eu ver qual é, porque já mexeram aqui. Ai, ai. Ontem foi sobre o jurê, né? Mas mexeram no livro. Faz mal. Chie Shokaku, Sabedoria, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Orins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Ao ministrar Jorei, em primeiro lugar, é preciso Chie Shokaku, sabedoria. É essa capacidade que lhes permite enxergar as causas dos sofrimentos. Tendo Chie Shokaku, todos vocês podem ver corretamente o ponto onde está a origem do problema e avaliá-lo com precisão. Assim está escrito no Goshinsho, Escritos Divinos. Então, quando conseguirem compreender a maior parte do conteúdo do Goshinsho, é porque vocês já estarão num nível bem elevado de Chie Shokaku. Sabedoria. Sabedoria, você percebe a causa do sofrimento. Precisa olhar nosso sofrimento e entender o que causou nosso sofrimento para poder modificar nossa atitude e parar de sofrer, parar de plantar a infelicidade. Não adianta olhar a causa do sofrimento dos outros a fim de criticar a pessoa. Isso acontece muito. Ou de ficar falando para todo mundo que a pessoa está sofrendo por causa disso, daquilo, e você não consegue ajudar a pessoa. Uma coisa é você identificar a causa do sofrimento de alguém e, com isso na mão, sabendo, ajudar. Ninguém precisa saber. Não precisa contar para ninguém. Nem para a pessoa. Você ajuda. Muitas vezes, se você identifica a causa do sofrimento de alguém e chega para a pessoa e fala, você está sofrendo porque você está fazendo isso, isso e isso fora da ordem, a pessoa não olha mais na sua cara, não é? Então tem que ter muito cuidado, precisa muita sabedoria para saber a hora de falar, se deve falar, se não deve falar. Se a pessoa tem ego forte, se não tem, de que jeito vai falar? E não adianta sair espalhando para todo mundo o problema da pessoa. Não resolve. Se isso resolvesse o problema de alguém, o mundo hoje seria maravilhoso, porque o que a gente mais vê são pessoas falando do problema de outras pessoas, criticando os defeitos de outras pessoas, sem nunca olhar. Você já viu alguém chegar para você e falar assim, nossa, eu sou tão chato, nossa, eu sou tão egoísta, nossa, eu sou tão, sei lá, apontando o próprio defeito? Difícil, né? Raro. Geralmente o pessoal, olha, lembra aquela pessoa? Nossa, aquela pessoa fez isso, aquilo. Isso não adianta. Pelo contrário, você vai estar criando mácula para si mesmo. Não adianta, não resolve. Nunca resolveu, não é hoje que vai resolver, né? Nunca deu certo essa maneira.
Única maneira que dá certo, você mudar a si mesmo. Precisa sabedoria? Claro, você precisa, em primeiro lugar, querer ser um ser humano melhor. Você tem esse objetivo, eu quero ser uma pessoa melhor para o mundo. Depois eliminar as impurezas que impedem que você adquira sabedoria. Aí, eliminando a impureza, você começa a entender as causas do seu próprio sofrimento. O que você fez que causou aquele sofrimento? Nishama fala que quando a gente lê bastante os ensinamentos e começa a entender o ensinamento, sabedoria entrou. Enquanto a gente está lendo e não está entendendo, sabedoria não entrou. Para isso precisa uma limpeza. Quando vai limpando, aí vai entendendo. Mas precisa chegar num ponto alto de entendimento para conseguir alguma mudança em si mesmo. Uma ótima mudança seria parar de criticar os outros, criticar a si mesmo. Julgar os outros, julgar a si mesmo. Dessa maneira, evolui. Senão, fica estagnado, parado, não evolui. Muitas vezes ainda cai. Muitas vezes acontece de um ponto da doutrina permanecer muito claro, parecer muito claro no momento da explicação, mas ao voltar para casa, poucas passagens são lembradas. Esse é maravilhoso. A gente está aqui, leu, está lendo, estou falando do ensinamento. Na hora, vem tanta coisa, sim. Vem, primeiro foi feita oração. Essa oração é maravilhoso, porque é uma limpeza antes de você vir o ensinamento, limpa. Vem uma luz quente, né? Pessoa tirando o casaco. Estava tão gostosinho antes, né? Fresquinho. Quando eu sentei aqui para esperar, já começou o calor. Falei, nossa. Liguei só o ventilador, devia ter ligado o ar-condicionado. E hoje não está calor, né? Não está calor. Está friozinho, né? Mas aqui está quente. Está calor. Interessante. Então, limpo, aí você escutando tal ensinamento, vem tanto assim, uma clareza na hora. Chegou em casa, não lembra mais nada. Não lembra. Quando você vê, está falando do defeito dos outros. Está falando do problema dos outros. Não é assim? É assim. Então, essas coisas não mudam assim, de repente, do dia para a noite. É um exercício de ler várias vezes, de fazer essa oração várias vezes. Isso vai penetrando, até que chega um ponto que você, quando está falando de alguém, aí lembra. Aí você já melhorou. Porque antes nem lembrava. Falava, nem percebia que estava plantando mácula, sofrimento para você mesmo. Mas com o passar do tempo você percebe que você já consegue enxergar seu erro. Você mesmo consegue ver. Fala, nossa, eu falei. Mas já falou. Já fez. Mas continua lendo. Isso vai melhorando. Até que chega um ponto que antes de falar, você já lembra. Aí não fala.
Chega nisso. Chega. E depois chega num outro ponto, que quando vem o pensamento, você já fala, está errado. Você percebe se o seu pensamento é de onde ele vem. Se é do secundário, do primordial, do guardião, do protetor, de onde vem. Ou se é de fora, de alguma outra, né? Porque pensamento é igual onda de rádio. Você não vê, né? Mas se você ligar o rádio, mudar, tem tanta coisa. Tem estação que é bem fraquinho, tem outros que é forte, hein? Bem forte. Tem pensamento que fica cruzando a nossa cabeça o tempo inteiro. Fraco, forte. Quando vem forte, não é fácil. Por exemplo, alguém fica pensando, nossa, aquela pessoa é muito ruim. Que pessoa ruim, que pessoa malvada, que pessoa isso. Me fez não sei o que, com raiva, com mágoa de você, falando que você não percebe. Simplesmente começa a pensar, você começa a ver, esse pensamento atinge você. Aí você acha que é seu. Aí você fala, nossa, eu magoei tantos outros. Ah, eu fiz tanto mal. Ah, eu fiz isso. Aí você se coloca, você mesmo sofrendo com uma coisa que é vindo de outra. Não é? Porque você não percebe que não é de fora. Não é? Ah, ministro, isso é bom ou ruim? É bom. Por quê? Porque causa um sofrimento. Esse sofrimento elimina nuvens espirituais que proporcionam que esses pensamentos entrem e fiquem. Daí chega uma hora que elimina tanto essas nuvens que qualquer um que ficar pensando mal em você, pensamento vem, você não tem nuvem, você fala, isso não sou eu. Você identifica a verdade. Interessante, viu? Assim é. Tem que limpar, né? Bastante. Dá trabalho, né? Precisa bastante oração, bastante jorei, bastante leitura de ensinamento, bastante dedicação. Tudo isso promove a limpeza e a aquisição da sabedoria. Você fica sábio. Tem essa sabedoria. Não é sabedoria para saber várias coisas de como consertar as coisas. Não é isso. Isso até vem junto, mas é de você identificar causa dos problemas. Você está sofrendo e sabe por que está sofrendo. Aí você para de alimentar aquilo que faz com que esse sofrimento apareça na sua vida. Isso é grande sabedoria. A pessoa que adquiriu essa sabedoria, como que fica? Feliz. Se torna uma pessoa feliz. Não é? Além disso, Depois de algum tempo, porém, repentinamente, surge uma ideia que esclarece com precisão os diversos assuntos aparentemente esquecidos. Essa ocorrência é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo seu Tieshoká. Aquilo que eu disse anteriormente. Você começa a perceber motivo do seu próprio sofrimento. Começou a adquirir sabedoria. Enquanto a gente não está enxergando nada, é duro caminhar, né? Pisa em espinho, tropeça, cai. Quem tiver na nossa frente a gente derruba junto. Assim. Mas quando você começa a enxergar as coisas, você desvia dos perigos. Você não derruba mais ninguém. Mesmo vai cair, vê que vai derrubar alguém, diz, né? Assim. Até que chega um ponto que de longe você já vê, onde tem perigo, nem vai para aquela direção. Vai para a direção que não tem perigo. Aí indo nessa direção, essa sabedoria, né? Isso que precisa o ser humano ser feliz. Só
purificar e nunca está evoluindo a parte da sabedoria, é difícil, né? Precisa adquirir sabedoria. Também, para que vocês possam observar os sintomas apresentados por alguém doente e imediatamente sejam capazes de dizer de qual doença a pessoa sofre, é preciso que o Tieshokaku esteja bastante elevado. Às vezes, como eu disse, pessoa vem, você só de olhar sabe. Às vezes só olhando não dá para saber. Mas aí depois conversando com a pessoa, você começa a entender por que a pessoa está passando por tais sofrimentos. Né? Aí dá para ajudar melhor aquela pessoa. E assim mesmo, você conversando consigo mesmo, ou nem conversando, simplesmente prestando atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, naquilo que você fala com as pessoas, nas suas atitudes, vai perceber muita coisa boa e algumas coisas que talvez não sejam tão boas. E essas coisas que não são tão boas voltam para nós depois em forma de sofrimento. E aí pessoas, por exemplo, pessoa que vive reclamando, pode ver, essa pessoa nunca é feliz. Agora olha uma pessoa que vive agradecendo, olha a diferença, percebe, fica olhando e vê, né? É muito diferente. Diferença muito grande mesmo. Se a gente já sabe isso, então o que basta para nós? Se policiar, parar de reclamar e começar a agradecer. Se a gente não age dessa maneira, começar. Não faz mal, o dia inteiro falava mal dos outros ou reclamava da vida. Percebeu? E tenta mudar. Se ficar só metade do dia e a outra metade agradecendo, já melhora muito. Vai chegar um ponto que para, vai perceber, né? Vai perceber. Portanto, se vocês antigamente acertavam 5 entre 10 casos e agora já conseguem acertar 6 ou 7, é prova de que estão progredindo na elevação do nível espiritual do seu Tieshokaku. Interessante quando ele fala, né? Nível espiritual da sabedoria. Sabedoria tem nível espiritual? O mundo espiritual é dividido em 180 camadas, do céu ao inferno. Se nosso espírito está mais próximo do inferno do que do céu, nossa sabedoria é mais próxima do inferno do que do céu. Tem nível espiritual. Nesse nível próximo do inferno, sabedoria é quase nenhuma. Lugar muito maculado, muito cheio de nuvens, muito cheio de sofrimento. Não tem como ter sabedoria. Conforme nosso espírito vai se elevando nas camadas do mundo espiritual, o que faz o nosso espírito? Está próximo do inferno ou perto do céu? A quantidade de nuvens espirituais que tem no nosso espírito. Um espírito que tem muita nuvem espiritual fica pesado e cai. Um espírito que tem pouca nuvem é leve, está lá em cima. Como que elimina a nuvem espiritual? Purificando. Você pode ser purificado ou pode se purificar também. Como que a gente se purifica?
praticando o bem, ministrando jorei nas pessoas, dedicando na obra divina, lendo o ensinamento de Meixo Sama, apreciando, como o Salmo de hoje fala, as obras de arte de nível elevado, até aquelas obras de arte que Deus que criou, como a natureza, como ele fala, a neve no inverno, o sol do verão, o luar, aquela folhagem vermelha do outono, as flores da primavera, ou até do inverno, né? Primavera nem chegou, nosso quintal cheio de flor. Hoje de manhã falando com uma pessoa, falando, nossa, tá bonito, né? E a gente fica ali, o quintal é pequeno, então é flor, dominou tudo. Tá tão bonito. Mas se a pessoa não está bem, ela passa ali, nem enxerga a flor, nem vê. Interessante. Então, buscar a elevação do nosso espírito nas camadas do mundo espiritual. Que conforme você muda dessa camada para essa camada, tendo menos nuvens, sabedoria tem. Então a tendência é você causar menos sofrimento para si mesmo, né? Ah, mas para mim não faz mal, eu não posso causar para os outros. Mas quando você causa sofrimento para alguém, esse sofrimento que você causou para alguém é para você mesmo. Toda vez que a gente causa sofrimento para alguém, pela lei do retorno, ele volta. Não tem como não voltar, né? Tá bom? Muito obrigado. Ótimo final de semana para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.